a Deus. Louvado e exaltado seja sempre o nome de nosso Deus, de nosso Pai, nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus. É muito bom ter você aqui conosco. Eu sou o irmão Luciano e este é o canal Mind Campeã. E nós seguimos daqui com o quadro Mulheres Sábias da Bíblia. E hoje nós iremos falar, como o título já diz, de Esté, essa mulher que foi uma mulher muito usada por Deus, e hoje nós estaremos compartilhando com vocês nosso ponto de entendimento, crendo que Deus continuará falando contigo, te direcionando, te abençoando, te guardando, te dando o livramento necessário. Mais uma vez, agradecemos por tua presença. Você que está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E falando de Esté, o que é que você sabe sobre Esté? Qual passagem, versículo, capítulo da palavra de Deus que está no livro de Esté chama a sua atenção? Analisa e se quiser comentar, comenta, para a gente poder estar interagindo. Seja você também uma ferramenta de Deus. Amém? Então, lembrando que o livro de Esté é o 17º livro da Bíblia e o curioso é que é um dos livros que não, é o livro que não é citado o nome de Deus. Isso não quer dizer que Deus não se manifestou neste período, nessa passagem. Porém, dentro deste livro não é citado o nome do Senhor. A história conta que a Esté, uma jovem judia, que perdeu seus pais e foi criada pelo seu primo Mardoqueu, que foi o seu pai adotivo. Esté, ela acabou depois, quando ela cresce, ela se torna a rainha, a ponto de ter o livro escrito no seu nome. Narrando essa história, a palavra de Deus diz que o rei Assuero, no 3º ano de seu reinado, era um rei muito rico, muito próspero. Então, a Bíblia diz que ele faz uma festa para comemorar os seus feitos, sua riqueza, tudo que tinha conquistado. Uma festa de uma semana, onde ele está ali com pessoas ricas e pobres, todo o povo daquela cidade. Então, é uma festa de uma semana. Então, o que acontece? Quando chega no 7º dia, o rei Assuero manda chamar a sua esposa, a rainha Vasti. Ele queria, eu assim acredito, nós do canal Mais de Campinha compreendemos que ele queria sim mostrar a beleza da sua rainha, já que ele já tinha mostrado toda a beleza, toda a riqueza do seu reinado. Então eu acredito que ele queria, de certa forma, exibir sim, mas mostrar o quanto a mulher que ele tinha era bela. A Bíblia diz que no mesmo período que o rei estava ali com os homens, lembrando que ele não fez exceção de classe em relação a rico ou pobre, mas foi uma festa onde o povo podia beber o que quisesse. O rei ordenou que desse toda a bebida que o povo quisesse. Então foi uma festança e tanta. Então a Bíblia diz que o rei está lá com os homens e a rainha Vasti também está com as mulheres desses homens. Lembrando mais uma vez que foi uma festa de uma semana. A Bíblia narra que já no 7º dia o rei já tinha bebido bastante. E aí manda chamar a rainha está lá com as suas amigas, também dando uma festa somente para mulheres. E quando o rei chama um dos seus eunucos para buscar a rainha, chegando lá, a rainha se nega a vir atender o chamado do rei. Interessante nessa história é que diz que o rei ele tinha toda essa riqueza porque ele tinha uma atitude de, antes de tomar qualquer decisão, ele consultava os sábios de acordo com a lei. Então, quando a rainha disse que não iria atender o pedido dele,
ele consulta os sábios e diz: perante a lei, como é que fica isso? E aí um dos sábios diz para ele: ó rei, isso não soa bem, porque da agora em diante as mulheres de todos daqui do reino, inclusive os que estão na festa, passará a agir dessa forma, desrespeitando os seus maridos. Então o rei, aconselhado pelo sábio, toma uma atitude de mandar que a rainha Vástia fosse embora. O sábio ainda diz: ó, não permita mais que a rainha venha até ti e procura uma nova esposa para ti. Aqui agora eu peço a sua atenção para a gente fazer uma observação em um comportamento de uma pessoa que age de uma forma sem a direção de Deus e uma pessoa quando age na direção de Deus. Como já foi falado, a Bíblia narra que essa festa durou 7 dias, uma festa de uma semana. Nesse período, a rainha estava lá com as amigas. Ela tinha de tudo, era uma das mulheres mais ricas do momento. Aí ela resolve desobedecer, confrontar, não atender o pedido do rei, sem medir as consequências. Não sei se ela agiu isso pelo momento, se ela não quis mostrar poder ou rebeldia. Sei que ela agiu sem a direção de Deus e as consequências não foram boas para essa mulher. Essa mulher, infelizmente para ela, foi algo muito ruim porque ela acabou sendo afastada do rei, perdendo o seu título de rainha. Por outro lado, com essa falha dessa mulher, acaba surgindo uma oportunidade para uma outra pessoa. Não é que nós venhamos desejar que o cargo de alguém, desejar a vida de alguém, mas nós precisamos estar preparados e sempre agir conforme a direção de Deus. Essa oportunidade aconteceu na vida de Esté. Esté era uma jovem digamos assim, de família financeiramente pobre, sem os seus pais, criada pelo seu tio, mas Deus já tinha planos e projetos na vida dessa mulher. A Bíblia narra que Esther era uma mulher muito bela, muito educada pelo seu tio, teve uma boa disciplina, mas ela foi preparada por Deus através do seu tio. Lembrando quando eu falei que o livro não narra o nome de Deus, mas você vai ver as ações do Senhor aparecer no decorrer da leitura desse livro. Então, quando a rainha Vasti se nega a atender o pedido do rei, ela acaba fazendo acontecer uma oportunidade na vida de Esther. E aí o rei manda com que a rainha Vasti se afaste do palácio e agora ele manda buscar as mulheres jovens e belas para com que ele pudesse escolher a sua esposa. E aí Esther acaba sendo a escolhida do rei. Ela acaba sendo a mulher que Deus colocou para salvar o seu povo. Salvar o seu povo como assim? Então vamos lá, mais uma vez narrando a história. Quando Esther já se torna rainha, existe um homem chamado Amã, de um cargo muito importante junto ao rei, porém perverso. Amã, ele implicava com o tio de Esther, porque esse tio de Esther, Mardoqueu, era um homem muito temente a Deus. Amã chega diante do rei e pede ao rei para fazer um decreto para com que todos o adorassem. Então, só que você que é servo de Deus, você sabe que só existe um Deus. E a gente só devemos nos prostrar diante dele. Então, Mardoqueu era um homem temente a Deus, porém Amã ficava indignado com essa atitude e formulou um decreto no qual Amã e os demais judeus seriam mortos. Só que quem é de Deus sabe que Deus jamais os desampara,
sabe que Deus jamais nos deixará só. Então, já com o decreto batido, mandou que enviasse por todas as províncias, e aonde esse decreto, essa carta chegava, as pessoas desfaleciam o seu coração, porque sabia que iria morrer. Amã manda preparar uma forca na qual ele queria matar o Mardoqueu. Só que é aí que, mais uma vez, Esther se destaca dessa história. Muito interessante, uma das partes que me chama muito a atenção, se encontra no capítulo 4, no verso 14, quando Mardoqueu, tendo ciência do risco que corria, o risco de morte, ele procura a ajuda de Esther. Esther, como rainha, ela pode fazer alguma coisa, acredito que assim ele pensou. Só que a rainha ou pessoa alguma poderia entrar no pátio, chegar diante do rei, sem que fosse convidada. Então, Esther, logo no primeiro momento, quando o rei ou seu tio Mardoqueu chegou para ela teve medo, porque ela disse, já faz um bom tempo que o rei não me chama, então eu corro risco de morte. Ela sabia que o rei podia mandar matá-la, já que ela não estava tendo contato com o rei. Mas é aí que entra a diferença das pessoas que servem a Deus mediante uma situação desagradável, uma ameaça do inimigo na família, na finança, não sei. Mas a atitude do servo de Deus é diferente. Quando Esther compreendeu que Deus tinha colocado ela por um propósito naquele local, por isso que o tio dela disse: se tu guardares silêncio neste momento, o alívio e o resgate dos judeus surgirá de outro lugar. Mardoqueu disse para ela: ó Esther, se você nos ajudar ou se você não nos ajudar, o socorro vem, porque Mardoqueu tinha certeza no seu coração que Deus é provedor. Então Esther compreendeu, então ela tomou uma atitude de serva de Deus, que é o que nós devemos fazer mediante uma afronta do inimigo na nossa vida. A Esther manifestou a sua fé. Esther abriu um jejum e ordenou que todas as suas servas jejuassem junto com elas, que todo o povo jejuasse. Às vezes, na nossa vida, é preciso que a gente venha chamar a atenção do Senhor, manifestando a nossa fé. Se o inimigo está ali afrontando, se o inimigo está tentando prejudicar a sua família, a sua saúde, é o momento de você chamar a atenção de Deus. Esther jejuou, Esther se consagrou, Esther se preparou, teve resposta de Deus e foi até o rei. Indo até o rei, ainda assim, temendo morrer, mas ela manifestou a fé, porque se o rei não levantasse o cetro de ouro, os soldados matariam Esther. Então, a palavra de Deus diz que ela entra em direção ao rei e os soldados ficam sem saber o que fazer. Esther ali apreensiva, de repente, o rei levanta o cetro de ouro, permitindo a entrada desta mulher. E é aí aonde a obra de Deus começa, o projeto de Deus começa a se destacar nessa história. Então, Esther relata a situação, o acontecido, e a história é completamente mudada. E Amã, que preparou a forca, o laço para matar os judeus, acaba sendo enforcado, caindo na própria armadilha que essa história vem estar falando com você. Lembre, nos momentos de afronta do inimigo contra a sua vida, independente de qual seja a área, se é na sua saúde, se é na sua vida financeira, sentimental, conjugal, familiar, eu não sei, é momento de você chamar a atenção de Deus, porque lembra, eu falei que no livro de Esther o nome do Senhor não aparece, às vezes é assim na nossa vida. Às vezes tem situações que acreditamos, pensamos que o Senhor não está se manifestando, que o Senhor não está agindo.
mas a todo tempo os olhos do Senhor estão a contemplar, a nos guardar. Guarda isso no seu coração. Não aceite a afronta do mal na sua vida, porque Deus, Ele é contigo. E há um momento das coisas acontecer, como Mardoqueu disse. Talvez seja para isso que você foi chamado. Tem algo, Deus nos preparou para fazer algo, para fazer uma diferença. O Senhor Jesus disse que nós somos sal da terra e luz do mundo. Então nós temos a obrigação de dar gosto e clarear a vida de alguém. Que Deus continue te abençoando, em nome do Senhor Jesus, e até o próximo vídeo.